Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, lembra daquele dia, um dia antes de uma prova muito importante, quando a professora chegava e falava: hoje nós vamos revisar o conteúdo. Como eu gostava desse dia. Primeiro, porque sempre eu acabava lembrando de uma coisa que eu tinha me esquecido, mas também, na maioria das vezes, eu acabava aprendendo alguma coisa nova. Pois bem, na nossa caminhada de fé também não é diferente. Às vezes a gente precisa parar e lembrar de algumas coisas muito importantes. E hoje eu gostaria de fazer isso com você. Então vamos lá. Primeiro, lembre que Deus é o Criador dos céus e da terra. Recomendo que você leia o capítulo 1 e 2 de Gênesis. Ali tem conteúdo, tem informação muito importante sobre a criação. E você vai reafirmar esses valores na sua vida, que Deus é o Criador dos céus e da terra. Segundo, a gente precisa lembrar da desobediência de Adão e Eva. Deus deu uma orientação a eles: não comam do fruto daquela árvore em específico, mas eles desobedeceram e houve separação entre Deus e o homem. Ou seja, aconteceu o primeiro pecado. E nós, que nascemos depois de Adão e Eva, também somos consequências desse pecado. Nós também nascemos pecadores, nós temos essa condição de pecador e também essa separação entre Deus e o homem. Recomendo que você leia no livro de Romanos, no capítulo 5, os versículos 12, e no capítulo 3, os versículos 12 e os versículos 23. Leia, ali tem informação muito importante para reafirmar isso, para que a gente entenda essa nossa condição de pecador e essa separação entre Deus e o homem. Também, a notícia não para por aí. A notícia fica muito boa, porque Deus enviou Jesus, o seu Filho amado, para morrer por nós, pelos nossos pecados, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então, lembra daquele versículo que a gente sempre tem na nossa mente, de João 3, 16 e 17. Eu vou ler para vocês agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, por Jesus. Então, olha que notícia boa, olha que notícia maravilhosa. E quando a gente recebe essa boa notícia, apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos fracassos, Deus nos ama. Não importa o que tenhamos feito, Deus conhece a nossa condição. E Ele quer nos salvar. Ele se importa com nós. Ele nos ama. E essa é uma notícia maravilhosa. E também, Ele sofreu o que eu e você deveríamos sofrer pelos nossos pecados. Jesus pagou esse preço por cada um de nós. Ele sofreu uma morte de cruz, uma morte dolorosa, uma morte sangrenta, um sofrimento que eu e você não podemos imaginar. Mas ele sofreu tudo isso, sendo justo, sem pecado. Ele sofreu para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Mas aí, a notícia não para por aí. Ele não está morto, ele está vivo, ele ressuscitou. Que alegria pra gente! Então, depois que a gente lembra que Deus é o Criador, existe pecado, mas Deus deu a solução para que a gente pudesse se reaproximar dele, para que a gente pudesse ter nova comunhão com ele. O que a gente deve fazer? Primeiro, nós devemos confessar os nossos pecados. Devemos chegar a Deus e dizer que somos pecadores, reconhecer que pecamos, reconhecer que estamos errados. E também devemos pedir que Deus nos ajude a lidar, a passar por essas tentações, a passar por esses pecados, que Ele caminhe com a gente, nos dando força, sabedoria e direção.
Devemos também crer e confiar nele como nosso único Senhor e Salvador. E quando a gente faz isso, a gente recebe Jesus, a gente recebe Deus em nosso coração. E então, Deus nos perdoa de todos os nossos pecados. Deus nos dá a vida eterna. Deus nos dá a condição de sermos considerados justos diante dele. Deus transforma nós em seus filhos. Jesus nos se torna um companheiro constante na nossa caminhada. Que alegria! Então, depois de lembrar isso com vocês, eu tenho 2 desafios para vocês. Primeiro, você que tem caminhado afastado da comunhão de Deus, recomendo e eu peço que você reconcilie-se com Deus. Confesse os seus pecados. Lembre que Ele é o seu Criador. Lembre que Ele te ama. Lembre que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Volte a ler a Bíblia. Volte a orar. Faça isso. E também tem um outro desafio. Você que nunca tomou essa decisão na sua vida, confesse o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Reconheça que Ele é o único que pode te tirar dessa situação de pecado. Nós, coordenadores e igreja, temos muito amor por você, mas Deus tem um amor maior por você ainda. Então, se você quer fazer essa oração, você precisa de ajuda, conte com cada um de nós, coordenadores de igreja. Nós queremos orar por você. Então, um grande abraço e que Deus os abençoe.